O nome Andrei Chikatilo é conhecido por todos que se interessam pela história criminal da União Soviética. Mesmo 30 anos após sua morte, ele continua sendo o maníaco mais famoso do espaço pós-soviético. Enquanto roteiristas e escritores se inspiram em sua personalidade para escrever thrillers e romances policiais, outros criminosos veem Chikatilo como um ídolo e sonham em superá-lo. 25 anos de atividade criminosa, 80 vítimas, 11 inocentes condenados, um dos quais foi sentenciado à execução. Essa é a breve biografia de Sergei Tkach, o maníaco de Pavlogrado e Pologov, que se autodenominava uma fera em forma humana. Texto escrito exclusivamente para o canal Strashnota. Sergei Tkach nasceu na cidade de Kiselevsk, na região de Kemerovo, em 1952. Sendo o quarto filho em uma família de mineiros, o menino praticamente não conheceu carinho e não tinha apego aos pais. O pai bebia após o trabalho e, quando embriagado, agredia os filhos e a esposa com frequência. Ele fazia isso até mesmo sóbrio, por qualquer pequena falta, desobediência ou lentidão. Sergei era um menino doente e fraco, e por isso também apanhava. Isso o motivou a praticar esportes de atletismo pesado. Sergei treinou com dedicação e até se tornou campeão júnior de sua cidade natal, mas sofreu uma lesão e foi forçado a abandonar seus sonhos no esporte. Ele sofreu muito com a perda das esperanças, mas essa foi apenas a primeira em sua vida. Após a escola, Sergei Tkach serviu na marinha, no mar de Laptov, trabalhando com a aerofotografia da região. O serviço naval agradou muito ao rapaz e ele decidiu ligar sua vida a isso. Mas não deu certo aqui também. Já na junta médica, Tkach teve uma doença cardíaca detectada. Ele pôde cumprir o serviço militar obrigatório. Aqui a saúde era suficiente, mas era preciso esquecer a carreira de marinheiro. O sentimento de injustiça e mágoa em Tkach era tão profundo que ele tentou tirar a própria vida. Os médicos salvaram o jovem, mas ele foi dispensado do serviço militar e mandado de volta para casa devido ao seu desequilíbrio. Tkach passou algum tempo em Tiksi, onde serviu. Era assustador voltar para os pais. O pai com certeza iria zombar, bater e dizer que não esperava nada de bom de um filho assim. Por dias, Tkach bebeu incessantemente, mas o álcool apenas anestesiava a dor. Ele precisava pensar em como seguir em frente. Para ganhar dinheiro, lá mesmo em Tiksi, Sergei Tkach conseguiu um emprego no serviço de captura de cães. O serviço se ocupava do abate de animais de rua, cujas peles depois eram vendidas para comerciantes. Segundo o próprio Tkach, seus colegas ficavam um pouco assustados com o fato de que, para matar os cães, ele usava uma faca em vez de uma arma de fogo. Mas ele trabalhava bem e acabaram aceitando essa estranheza. Ele retornou para casa após 1 ano e meio e foi contratado pelo departamento de polícia. Sergei Tkach já estudava na Escola Especial de Polícia do Ministério do Interior em Novosibirsk, trabalhando também como perito criminalista no departamento de polícia de Kemerovo. Capaz e inteligente, em meio ano Tkach conquistou uma promoção e um aumento de salário. Parecia que o caminho para o topo estava aberto para o jovem especialista, mas em 1979 ele foi pego falsificando resultados de perícias e foi demitido. Perdendo a possibilidade de continuar os estudos na universidade e de entrar para o partido, Tkach novamente sentiu que sua vida futura não fazia sentido. Ele voltou a beber, e agora o álcool só alimentava a raiva que ardia dentro dele enquanto ele descontava isso na família. Naquela época, Tkach era casado com Natalia Stavba, tinha 2 filhos pequenos, e logo após ser demitido, o casamento acabou. O álcool também teve seu papel nisso. Após a demissão, os escândalos na família Tkach tornaram-se frequentes. O casal não se entendia, e Natalia ameaçava pedir o divórcio, sendo a separação apenas uma questão de tempo. Como contou aos jornalistas o próprio Tkach, certa vez, ao voltar para casa, ele encontrou em seu apartamento de um quarto um homem seminu. Tkach expulsou o amante escada abaixo e depois juntou suas coisas e as coisas de um dos filhos e foi para a Crimeia. Alguns anos antes, seus pais haviam se mudado para lá. Poucos dias depois, Natalia apareceu lá exigindo que lhe devolvessem a criança. Tkach não pretendia devolver o filho para ela e também não pretendia voltar para Kiselevsk, como disse. Então Natalia recorreu à astúcia. Ela fingiu concordar em deixar a criança com o pai e pediu apenas uma coisa: que ele trouxesse o menino ao aeroporto de Simferopol para que ela pudesse se despedir dele lá. No aeroporto, Tkach foi recebido por uma patrulha da polícia. Natalia e a criança voaram para Kiselevsk e o próprio Tkach passou 3 dias na delegacia. Assim que saiu, a primeira coisa que fez foi beber. Saindo para uma caminhada, para clarear a mente e lidar com o sentimento de injustiça e mágoa, Tkach notou uma jovem simpática caminhando sozinha em direção ao parque.
Sem ainda pensar em nada disso, ele a seguiu. Quando não havia mais ninguém por perto, ele atacou a garota por trás e apertou forte o pescoço dela com seus dedos fortes. Arrastando a vítima para o parque, Tkachi esperou até que ela parasse de se debater, depois se jogou sobre ela e a violentou. Naquele instante, conforme ele, não compreendia totalmente suas ações. Sua mente aparentava estar envolta em uma espessa neblina. Quando ela se dissipou, o criminoso percebeu que havia tirado a vida de uma pessoa. Ainda em choque com o que havia acontecido, Tkachi conseguiu chegar ao orelhão mais próximo e discou o número da delegacia local. "Eu cometi um crime", disse ele, informando o local do corpo. Porém, o plantonista que atendeu a ligação não acreditou na confissão sincera, e Tkachi desligou. Em seguida, ele cometeu outros crimes similares. No período de 1980 até 1982, ele tirou a vida de 5 meninas e moças. Em 1983, o futuro maníaco decidiu se mudar para a cidade de Pavlogrado, na região de Dnipropetrovsk. Ainda mais porque ele havia acabado de conhecer uma moça bonita dessa cidade e eles começaram um romance. Logo após a mudança, Tkachi pediu sua escolhida em casamento e pouco tempo depois o casal teve uma filha. A vida familiar no novo casamento era mais tranquila, mas também não sem escândalos. Sergei ainda não conseguia encontrar um emprego fixo. Sua esposa trabalhava em uma fábrica e ganhava mais. E isso o oprimia. Oprimiam-no também os desejos que voltavam a surgir de apertar o pescoço de alguém e sufocar até que a vítima parasse de se debater. O impulso ficava cada vez mais forte, até que Tkachi finalmente cedeu a ele. Logo, um verdadeiro rastro de mortes começou a segui-lo. Como vítimas, Sergei escolhia principalmente meninas e moças com idades entre 8 e 20 anos. No entanto, segundo o próprio maníaco, não havia uma seleção intencional. Quem aparecia, esse era escolhido, contou ele em entrevista. Seus crimes, Tkachi chamava de jogos com Satanás e a si mesmo de uma fera, na qual não havia nada de humano. O maníaco selecionava suas vítimas aleatoriamente enquanto caminhava pela linha do trem ou estrada. A região era cheia de florestas, e espreitar uma criança ou adolescente indefeso em um bosque para depois arrastar o corpo para lá era mais fácil do que o simples. Infelizmente, por causa da censura do YouTube, não posso mostrar alguns materiais documentais, então vou deixá-los no canal do Telegram Strashnoti. Acessem, inscrevam-se e confiram. O link está abaixo do vídeo. Normalmente, Tkachi atacava por trás, usando sua força física e não deixando chance para a vítima gritar. Apertando o pescoço com as mãos ou colocando uma corda, ele matava a vítima e depois cometia abuso. Como lembrança do crime, Tkachi geralmente levava joias ou uma bolsa, às vezes roupas íntimas ou cosméticos. Segundo Sergei, em toda a sua vida ele nunca teve um único pesadelo com as vítimas. De sua consciência, o ocorrido era instantaneamente apagado. Quase todos os crimes de Tkachi foram cometidos sob efeito de álcool. Um copo de vodka era uma dose comum para ele. Tkachi facilmente bebia uma garrafa em uma aposta, e até se gabava disso entre seus amigos de bebida. Ele promovia disputas para ver quem bebia mais rápido. Segundo Tkachi, ele sempre vencia. Conhecendo profundamente o trabalho dos criminalistas, Sergei sabia seus pontos fortes e fracos. Para não deixar rastros, ele usava luvas de trabalho nas mãos e durante o contato sexual usava preservativo. Ele deixava o local do crime andando pelos trilhos, tentava apagar seus rastros ou cobri-los com folhas. Às vezes, ele até voltava ao local do crime com os investigadores, atuava como testemunha, verificava se não tinha deixado provas ou se não haveria alguma pista. Mas nenhuma pista era encontrada por quase 25 anos. Em Pavlogrado, que na época tinha mais de 100 mil habitantes, o tecelão se perdia facilmente na multidão. Os vizinhos que não suspeitavam de nada trocavam fofocas com ele. Os alcoólatras locais bebiam um pouco no fim do dia e observavam calmamente o vizinho Sergei sair de bicicleta para cuidar de suas tarefas. Ninguém imaginava que esses afazeres poderiam ser, na verdade, a busca por mais uma vítima. No início de novembro de 1984, em Pavlogrado, no prédio abandonado de uma antiga fábrica de óleo, foi encontrado o corpo da menina de 10 anos, Olga Dmitrienko. A menina foi estrangulada com uma corda e depois foi violentada. Tkachi levou o caderno de música e o relógio do dia 13 de fevereiro de 1885. A mãe de Olia Shuvalova, de 8 anos, Nadezhda, foi até a escola. Pavlogrado ainda estava agitado com a morte de Olia Dmitrienko. Muitos pais pediram para sair mais cedo do trabalho para buscar seus filhos na escola e levá-los para casa literalmente de mãos dadas. Nadezhda chegou à escola um pouco mais cedo, antes do término da aula.
Ela se afastou, decidindo voltar em 10 minutos. Quando retornou, soube que Olia já tinha ido para casa sozinha. Eu voltei para buscar a criança e a professora me disse, eu já a vesti e ela já foi para casa. Lá são 50 metros. Nadejda correu atrás, mas a criança havia desaparecido. No apartamento, onde o marido que voltou do turno da noite estava dormindo, a menina também não estava. A mulher aflita correu pelo apartamento e saiu para a rua. Havia pegadas de criança no corredor, seriam da Olia. A neve debaixo das janelas estava intocada. E ela uma vez me mostrou, disse, mamãe, olha, eu estou voltando da escola e minha mochila também está voltando da escola. E assim ela deixava pegadinhas com a mochila na neve. E eu vi pegadas parecidas. Nadejda começou a chamar a filha, os vizinhos preocupados apareceram. O marido também acordou e saiu do apartamento. Minha filha sumiu, minha filhinha sumiu, repetia a mulher. Todo o prédio começou a procurar por Olia. O corpo da menina foi encontrado no porão. Segundo a mãe, ele ainda estava quente, quase vivo. No rosto era claramente visível a marca de uma mão masculina. Olia morreu, assim como as outras, por estrangulamento. Quando a menina parou de respirar, o maníaco abusou dela. O corpo de uma jovem de 20 anos com sinais de morte violenta foi encontrado na primavera em um rio de Pavlogrado. Pare de dormir tranquilo. Um crime seguia o outro, uma após a outra meninas e adolescentes morriam nas mãos de um maníaco em série. Mulheres enlouquecidas de medo escreveram uma carta aberta ao jornal Pravda, contando que um maníaco estava agindo em sua cidade. As mulheres imploravam para protegerem elas e seus filhos do monstro que andava impunemente pela região. Sob a influência da comoção pública, tanto as autoridades quanto a sociedade de Pavlogrado começaram a pressionar os investigadores locais. Crianças e jovens mulheres estão morrendo e a polícia não faz nada. Era preciso demonstrar urgentemente algum resultado. Foi justamente então para demonstrar resultados que começaram a prender inocentes. O primeiro foi Igor Rishkov. E uma das vítimas me viu e disse que eu parecia com aquele que a atacou. A investigação de cada crime de Tkach era conduzida em Pavlogrado segundo o mesmo esquema. Eram chamados e interrogados todos os homens que correspondiam à descrição aproximada do criminoso e que moravam na região, principalmente aqueles com antecedentes criminais, especialmente por crimes sexuais. Os sobreviventes, muitas vezes crianças, estavam em estado de choque. Mesmo após a recuperação, muitos não lembravam do rosto ou não conseguiam descrever o criminoso. Isso dificultou consideravelmente a investigação. Igor Rishkov foi um dos homens interrogados no caso da tentativa de ataque. Naquela ocasião, a menina conseguiu fugir. Ele correspondia à descrição geral, mas isso foi o suficiente. Segundo Rishkov, começaram a fazer conversas de alma com ele. Os agentes faziam pressão sobre ele, tentando convencê-lo a confessar, pois eles tinham uma enorme quantidade de casos pendentes. Prometeram enquadrá-lo por vandalismo caso ele confessasse a culpa. Só se falava em tentativa de profanação. A vítima saiu apenas com um susto leve. Assinará os documentos, cumprirá 15 dias de detenção e sairá livre com a consciência limpa, garantiam os agentes. Rishkov concordou, mas já no departamento ficou claro que estavam prontos para atribuir ao homem vários episódios de uma vez, incluindo abuso. Após a acariação, na qual a vítima reconheceu Rishkov, seu destino estava selado. Apesar da ausência de provas e das inúmeras violações durante a condução da investigação, o homem foi condenado à pena máxima, a pena de morte. Ele foi acusado de 2 mortes, 3 casos de abuso e várias tentativas de violência. Na verdade, todos os crimes conhecidos de Pavlogradsky. O maníaco Rishkov sentiu seu mundo desmoronar. No tribunal, ele tentou provar sua inocência desesperadamente, mas o sistema já o havia condenado antes do início do processo. Ele foi enviado para a cela dos condenados à morte. Somente em maio de 1988, o plenário da Suprema Corte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas finalmente anulou a sentença de Igor Rishkov em vários episódios. O caso foi enviado para uma nova investigação. A sentença final foi de 10 anos em uma colónia de regime rigoroso, 10 anos por crimes que ele não cometeu. Praticamente ao mesmo tempo que Rishkov, Alexander Chudnik e Valery Korshun também foram parar atrás das grades. Chudnik cumpriu 10 anos por crimes cometidos por outros, Korshun 15. Pouco tempo depois de ser libertado, Valery Korshun morreu das doenças que contraiu na prisão. Mas então Pavlogrado anunciou solenemente: o criminoso foi capturado. Igor Rishkov aguarda a punição por seu crime. Mas já naquele mesmo ano de 1987, Tkach capturou a menina de 11 anos, Valia Osinina, da aldeia de Varvarovka. Depois de abusar da menina inconsciente, ele a deixou na floresta, achando que ela estava morta. Mas Valia recuperou a consciência e conseguiu chegar em casa.
A menina lembrou da aparência do agressor. A investigação iniciou a criação de um retrato falado. A próxima vítima do tecelão foi uma jovem de 17 anos. Morte, abuso, o modo de agir era o mesmo. Mas Ryzhkov já estava no centro de detenção. Então, quem estava cometendo o crime? A investigação respondeu a essa questão de modo direto. 2 maníacos atuam na cidade, sendo que um copia deliberadamente o modus operandi do outro. Os moradores de Pavlogrado não acreditaram que pudesse haver 2 maníacos com um modus operandi idêntico na mesma cidade simultaneamente. Isso é impossível. As mães de Pavlogrado escreveram uma carta para Gorbachev, primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética na época. Em resposta, uma ordem foi enviada à investigação criminal de Pavlogrado para, em 10 dias, encontrar e prender o criminoso. Quando, após o prazo estabelecido, não houve resultados, uma onda de demissões varreu o departamento e parte dos funcionários foi removida de seus cargos. Para ajudar, uma equipe de investigadores da capital foi enviada a Pavlogrado para mostrar como se deve trabalhar e finalmente resolver esse caso. Mas os investigadores da capital não conseguiram nada. Eles voltaram para Moscou. Sergei Tkach podia se orgulhar de si mesmo. Ele conseguiu enganar todo o sistema de investigação soviético, que um dia tinha sido tão injusto com ele. Enquanto centenas de agentes da capital corriam pela cidade, ele continuava cometendo crimes tranquilamente. Cada vez mais confiante em sua impunidade, Tkach começou a cometer crimes com mais frequência, às vezes literalmente debaixo do nariz dos investigadores. Em uma clareira na floresta, um grupo de policiais estava de plantão com rádios, mas depois saiu para almoçar. Eles se ausentaram por 1 ou 2 horas. Ao retornarem, outro crime ocorrera exatamente naquele local. Tkach foi detido várias vezes sob suspeita de crimes, mas sempre se livrava subornando. Ele contou que foi interrogado várias vezes, inclusive por funcionários da promotoria da região. Os capitães da milícia, talvez hoje eles andem por esses andares com o posto de coronel. Será que agora eles deveriam sentir vergonha? Ou seja, eu era detido sob suspeita desses crimes, mas eu levava, ele mostrou com um gesto, dinheiro, e criava uma versão assim, que eu era liberado imediatamente. Depois eu me isolava, bebia à noite e conversava com o meu cachorro, e cometia de novo. Em 1988, o corpo de Oksana Nevchuk foi encontrado em um bosque. Alguém dos transeuntes notou um homem de bicicleta por perto, mas não conseguiu descrevê-lo. No mesmo verão de 1988, Tkach matou uma menina de 9 anos e abusou de uma de 12, e já na primavera do ano seguinte acrescentou à sua lista mais 2 meninas de 15 anos. Em julho de 1889, Olya Svetlichnaya, de 8 anos, saiu de bicicleta para ir à loja e não retornou. Os pais preocupados imediatamente correram para a polícia. Já à noite, em um bosque perto de casa, foi encontrado o corpo da menina. Havia marcas de corda no pescoço e a menina havia sido violentada. Alguém novamente viu uma pessoa de bicicleta nas proximidades. Com certeza era um maníaco. Enquanto Lyudmila, mãe de Ola, sofria em silêncio, Vladimir, seu pai, culpava a polícia em voz alta por tudo. Supondo que o maníaco retornaria à cena do crime, ele começou a caminhar pela plantação próxima. Uma vez, Vladimir viu um homem de bicicleta e correu atrás dele, mas não o alcançou. Svetlishny jurou que encontraria o criminoso sozinho, já que a polícia não conseguia fazer isso. No entanto, ele mesmo logo se tornou suspeito e passou a ser vigiado. Mas começaram a pressionar Lyudmila, esposa de Vladimir. Contaram a ela como o maníaco torturou cruelmente a menina, falaram sobre as vítimas e mostraram fotografias. Segundo Lyudmila, ela foi gradualmente levada a pensar que o criminoso poderia ser seu próprio marido. Lyudmila começou a suspeitar e a ter medo do marido. Logo ela estava quase pronta para entregá-lo à polícia. O assunto é confidencial. Na verdade, eu mesmo o mantive em segredo. Eu não quero mentir para vocês. Se vocês perguntarem alguma coisa, eu vou mentir para vocês facilmente. Estou sendo honesto, eu conheço a verdade. Desde o primeiro passo da investigação do caso Svetlichnaya. Isso é, me desculpe, o 4º grupo de acesso. Ou seja, é um assunto ultra secreto. Uma das vítimas sobreviventes do maníaco se lembrou do cheiro do seu perfume tête-à-tête. Na casa dos Svetlishny foi feita uma busca. Foi encontrado um frasco de colônia, uma pistola de partida modificada para disparar munição real e uma faca com uma corda. Svetlishny foi preso. Tortura, ameaças, a consciência de que a justiça não ajudaria, quebraram o homem.
Na cela do presídio, ele tirou a própria vida, enforcando-se com uma corda. Alguns tinham certeza de que Svetlichny tirou a própria vida justamente porque não aguentou o peso da culpa. Pessoas iam até a casa dos Svetlichny para extravasar seus sentimentos. Várias vezes tentaram incendiar a casa dele. A condenação pública foi tão forte que Lyudmila Svetlichnaya teve que pedir demissão do trabalho. Por muitos anos, ela não conseguia dormir em paz. Como Lyudmila nos contou, em Pavlogrado eles se tornaram párias. Os familiares das crianças mortas atearam fogo na casa várias vezes e Svetlichnaya perdeu o emprego. A esposa de um assassino desses ensina nossos filhos. Adeus, amiga. Bem, adeus. E depois disso, eu não trabalhei por 10 anos. Alheio à tragédia, Tkach persistiu em suas ações maléficas. Em 1990, ele acrescentou 3 vítimas à sua lista. Em 1993, mais 4. E em 1995, mais 3. Principalmente, o maníaco agia em Pavlogrado, mas em 1995 cometeu um crime na região de Kharkov. Depois de beber vodka, Tkach vagava pela Alameda Topolinaya, passando pelo cemitério e viu uma menina. Suas mãos se fecharam no pescoço da criança quase que automaticamente. No período de 1996 a 2000, Tkach fez mais 12 vítimas. No mesmo ano de 2000, sua esposa conseguiu o cargo de diretora de uma fábrica na região de Zaporozhye, na cidade de Polodi. A família então se mudou para lá e o maníaco de Pavlogrado se transformou no maníaco de Polozhye. Em 2002, Tkach matou uma menina de 9 anos chamada Yana Popovich. Pela morte dela, acusaram um parente, Yakov Popovich, que na época tinha apenas 14 anos. O rapaz morava perto do local onde encontraram o corpo. Isso foi o suficiente para apresentarem uma acusação contra ele. O adolescente foi levado pela polícia da escola. A investigação pressionava. Conte tudo, confesse ou será pior. No final, Yakov escreveu uma confissão e foi para trás das grades. Primeiro para a prisão de menores, depois para a prisão de adultos. Em 2005, Sergei Tkach confessou que foi ele quem matou Yana Popovich. No entanto, Yakov Popovich continuou na prisão. Ele só foi libertado em 2011, depois de passar mais de 8 anos atrás das grades. Nenhum dos investigadores envolvidos em seu caso foi punido. Em 2013, Tkach abusou de Irina Bodrova e depois tirou a vida da Valia Skuratova, de 15 anos. Logo depois, outra menina morreu, Olia Prishepa, que tinha 13 anos. Pelo ataque contra Olia, Vitali Kaira foi preso como suspeito. O rapaz de 23 anos foi visto perto de onde o corpo foi achado. Djatek joga, enrola Rakov, as algemas foram colocadas atrás cuidadosamente no canto e aí começaram a bater. Depois de algemarem Kairu ao radiador, os agentes começaram a forçar uma confissão dele. Quando isso não funcionou, eles o ameaçaram, dizendo que algo aconteceria com sua filha ou esposa se não confessasse. Só então Kaira concordou. Ele foi preso em 2004, já em 2005. O próprio Tkach contou sobre esse crime e o seu DNA coincidiu com o DNA encontrado debaixo das unhas de Olia Prishepa. Mas passaram-se mais 3 anos antes que Vitali Kaira fosse libertado. Os investigadores que arrancaram o depoimento dele foram condenados a 5 anos de prisão, com pena suspensa de 3 anos. No entanto, não ficaram presos nem um dia, pois receberam anistia. Até hoje minha mente está abalada, não preciso de nenhum amigo. Não se pode confiar em nada, nem em ninguém, em lugar algum, porque vão te trair na primeira oportunidade. Uma das próximas vítimas do tecelão sobreviveu, mas não conseguiu contar nada direito, exceto que foi atacada por um homem. Os investigadores revisaram novamente a lista de suspeitos e desta vez a escolha recaiu sobre Nikolai Dimchuk, que conhecia bem o tecelão e trabalhava com ele no kolkhoz. O jovem de 20 anos foi interrogado conforme o padrão, apanhou, foi ameaçado e agredido novamente. Dimchuk também assinou uma confissão e foi mandado para a prisão. Ele cumpriu a pena na mesma prisão que Kaira e também foi libertado. Só em 2008, embora Tkach já tivesse confessado esse episódio em 2005 e em 2004, Vita Kretina, menina de 13 anos, sofreu nas mãos de Tkach. O maníaco esperou a menina em um bosque, a imobilizou e já tinha tirado a roupa íntima dela, mas foi assustado por uma mulher que passava por perto. Vita recobrou a consciência e correu para casa. Ela contou aos investigadores que o agressor era um homem loiro com uma bicicleta e sem bigode. Naquela época já havia 3 pessoas na prisão, injustamente condenadas pelo crime de Tkach. Outro condenado foi fuzilado, outro enviado para tratamento compulsório em um hospital psiquiátrico.
Os crimes persistiam, mas aparentemente isso não incomodava os promotores. Um deles, que mandou Nikolai Demchuk para a prisão, chegou a declarar depois: ao redor, minas de urânio. Na cidade há muitas pessoas com desvios. Cada um dos que foram presos é um maníaco. Em 2005, por um crime cometido por Tkach, mais um inocente foi condenado, Maxim Dmitrenko. Ele também escreveu uma confissão e, segundo a sentença do tribunal, recebeu 13 anos de prisão. Maxim foi libertado da prisão somente em 2011 após pressão da mídia ucraniana exigindo sua soltura. Na época, o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, assumiu o caso dele. Mas a prisão prejudicou a saúde de Dmitrenko e o quebrou psicologicamente. Durante esse tempo, sua casa foi destruída e sua família se afastou dele. Em 2015, Maxim Dmitrenko morreu. Ele ainda não tinha 40 anos. Em julho de 2005, Olga Topalova, de 18 anos, tornou-se mais uma sobrevivente. Ela se lembrou de como era o agressor. Loiro, de bigode, chegou de bicicleta. Ela lutou até chegar em casa. Ela amarrou o gorro na bicicleta. E eu me lembro que faltava ar e quando acordei ele estava ali e a sunga cobria os olhos, rasgada por completo. Acontece que ele verificou o pulso nos braços. Não havia pulso em nenhum dos dois braços. Verificou o pulso no pescoço e no pescoço também não havia. Ele ficou inconsciente por mais de 3 horas. Talvez tenha sido morte clínica. A partir da descrição dela, um retrato falado foi criado e Tkach também se tornou suspeito. Entretanto, durante os interrogatórios, ele cometeu mais 3 crimes. A última vítima dele foi a filha do vizinho, Katia Karudia. A garota de 9 anos se bronzeava na beira do rio com as amigas. Foi lá que Tkach a notou. Ele conhecia bem os pais dela e até compareceu ao funeral dela. Junto com todos, Tkach lamentava como o maníaco havia agido de forma desumana com ela. Mas alguém também notou o próprio Tkach e lembrou que o viu junto com Katia e outras meninas perto do rio. Ele nadava com as meninas de cueca. Eu pensei que fossem as netas dele. Bem, acabou que não eram netas. O homem, em geral, correspondia à descrição feita pelas vítimas. Os agentes visitaram a casa de Sergei e ouviram uma frase que seria repetida por muitos meios de comunicação russos. Eu esperei por vocês por 25 anos. Durante a prisão, o criminoso não ofereceu resistência, foi de boa vontade até o carro, nem mesmo colocaram algemas nele. Tkach confessou tudo rapidamente. Ele desenhou um mapa da área, indicando os locais onde cometeu os crimes. Na casa dele, mais tarde, foram encontrados joias, relógios, batons e outros pertences das vítimas. Tkach dizia abertamente que cometia crimes para provar que a investigação era impotente contra um criminoso. Em sua última declaração, ele pediu objetividade ao tribunal. Mas não só para ele, mas também para os funcionários do Ministério do Interior, da Promotoria e da Investigação. Todos eles, disse ele, foram cúmplices voluntários de seus crimes. Criminalistas, agentes operacionais e investigadores estão dispostos a ignorar provas e prender inocentes. Os casos de Popovich, Dmitrienko, Kairi e outros condenados injustamente provam isso. Tkach confessou um crime após o outro e logo o número deles ultrapassou 30. O maníaco assumiu muito mais, afirmando que matou de 80 a 100 meninas. Mas alguns casos, pelo tempo decorrido, já eram impossíveis de esclarecer. Em diversos desaparecimentos, nos anos 80, processos criminais nem chegaram a ser abertos. Tkach contou que enterrou o corpo de uma das vítimas no quintal de uma casa abandonada. O caso do desaparecimento da criança não foi aberto na época, mas anos depois, quando a casa foi comprada, os restos mortais da menina foram encontrados e identificados. Contudo, o caso não foi reaberto na época, pois a causa da morte não pôde ser determinada. O mesmo destino teve o corpo da menina encontrado no poço da tubulação de aquecimento em Pavlogrado. Decidiram não processar, pois a investigação concluiu que a menina poderia ter caído sozinha no poço. Tkach, por sua vez, afirmava que aquilo era obra dele. Algumas sobreviventes podem não ter buscado ajuda policial. O abuso é um trauma psicológico grave, que tanto a criança quanto os pais querem esquecer o mais rápido possível. Além disso, as famílias podiam ter medo da condenação pública. Além de Polog e Pavlogrado, Tkach também agiu em Simferopol, Dnipro e na região de Kharkiv. Algumas de suas vítimas ainda podem ser consideradas desaparecidas até hoje. Enquanto esteve preso preventivamente, Sergei Tkach acompanhava com atenção as notícias sobre ele na mídia impressa e televisiva. E ficava desapontado ao ver que, na sua opinião, não havia conquistado a fama merecida. Afinal, ele tinha até mais vítimas do que Chikatilo. Tkach queria muito que fizessem um filme sobre ele e estava disposto a vender suas memórias para Hollywood, mas ninguém se interessou por elas.
A perícia psiquiátrica forense confirmou a sanidade de Tkach. O retrato psicológico dele era típico de um maníaco: frieza emocional, incapacidade de sentir compaixão, egocentrismo acentuado. Ao mesmo tempo, Tkach era vingativo, irritadiço e agressivo. Sergei Tkach foi condenado em 2008. Inicialmente, ele foi acusado de 36 mortes e tentativas de causar morte e foi sentenciado à prisão perpétua. Um ano depois, 10 casos foram adicionados à biografia criminosa do maníaco, resultando em nova sentença de prisão perpétua. As ex-esposas e os filhos de Sergei Tkach não o visitavam. No entanto, inesperadamente, em 2014, uma jovem chamada Helena Bulkina entrou em contato com ele. Aconteceu que ela o viu na televisão e ficou interessada. Tkach e Helena trocaram cartas por cerca de meio ano, e em outubro de 2015 ela foi visitá-lo. Helena era 38 anos mais jovem que Sergei, mas afirmava que se apaixonou por ele, apesar da diferença de idade e do passado dele. Porém, posteriormente foi revelado que ela também se comunicava com outros condenados à prisão perpétua. Tkach não era o único candidato. O encontro ocorreu com guardas presentes, separados por um vidro. Foi então que Tkach pediu Helena em casamento. Ela aceitou. Mais tarde, Helena contou: "Antes do encontro, o chefe me chamou para conversar. Eu basicamente sabia o que ele iria dizer, mas para ser sincero, o rumo da conversa foi bastante inesperado. De repente me perguntaram: 'Você tem parentes vivos?' Eu disse que alguns estão vivos e outros morreram. Por quê? Eles tinham sua própria versão do motivo de eu ter me casado com um prisioneiro. Talvez alguém próximo a mim tenha sofrido nas mãos dele e eu queira me vingar." Helena se casou com Sergei Tkach e engravidou no segundo encontro. Em 2016, ela deu à luz uma filha, Elisaveta. Sergei Tkach tinha 64 anos na época. Na última entrevista a jornalistas ucranianos no YouTube, em 2017 e 2018, Sergei Tkach disse que sonhava em viajar com a esposa para o Baikal para apreciar a natureza. Estação Lena, lá não termina a ferrovia, como dizem o Lago Baikal. Ir embora e viver para o próprio prazer. Criar os netos, as meninas, crescendo no Baikal. Até onde vão durar minhas forças físicas? Ele morreu no dia 4 de novembro de 2018 na colônia. Nem a esposa, nem outros parentes apareceram para o corpo. O maníaco que sonhava em superar Chikatilo foi enterrado pelos funcionários da prisão.